Bom, nós sabemos que o Lula já desistiu, que ele não vai concorrer e que o Brasil vai mudar de rumo e torcemos por isso e deu tudo certo. Agradecemos por isso. Lula, obrigado pela sua sensatez de não disputar mais. É claro que a palavra tem força, é por isso que eu estou dizendo, malvadões. Vamos pedir, porque a palavra tem força e o Lula não será um candidato em 2026. Mas, agora falando sério, eu trouxe para vocês essa semana uma pergunta importante. Você votaria no doutor Enéas Carneiro hoje? Por quê? Porque eu estava já olhando a candidatura do Augusto Cury e eu fui analisar a candidatura do Augusto Cury. Na matéria eu disse que eu votaria no Augusto Cury, que ele teria o meu voto, mas eu fiz a matéria e será que a minha opinião mudou? Eu vou contar para você no final desse vídeo. Primeiro nós vamos fazer essa análise. Eu fiz aqui um material para a gente analisar essa candidatura do doutor Augusto Cury, que é o psiquiatra mais lido no país e no mundo, se eu não me engano, né? Acho que é no mundo. E eu dei a minha opinião sobre ele, eu achei que não, acho legal, temos um novo candidato, temos aí um doutor, uma segunda versão do Enéas Carneiro, só que eu fui olhar com carinho a candidatura dele e qual o partido a qual ele se filiou, e é aí que a decepção começou. O partido que ele está é o Avante, né? O partido Avante é o antigo PT do B. Ah, rapaz, então já sabe, né? É o tal do Centrão disfarçado, é o PT disfarçado de Centrão. Então, doutor, na minha visão, o senhor já começou escolhendo muito mal. Então, vamos analisar esse tabuleiro e saber aqui se eu voto ainda no doutor Augusto Cury ou se o meu voto vai para o nosso amigo Flávio Bolsonaro. Vamos lá. Como eu disse no dia, eu não tenho esse apego a um candidato, a uma pessoa. A minha visão é de que o país precisa sair da situação que está. E para isso nós precisamos de planos de governo, planos que realmente tirem o nosso país da situação em que está e coloquem o nosso país numa situação de prosperidade, certo? Esta é a minha visão. Tanto que eu digo que nós devemos nos unir, parar com essa história de direita e de esquerda. Fulano pensa diferente, ciclano pensa diferente e está tudo certo, mas o país é um só. O, o Brasil é um só e é o Brasil que precisa de socorro. Somos nós, o povo brasileiro, que precisa de socorro, mesmo que muitos nem saibam disso. Mas vamos lá. O tabuleiro político, eu fiz a análise aqui com o IA e depois no final eu vou dar a minha opinião, ok? Então, como eu faço sempre aqui. O tabuleiro político de 2026 acaba de ganhar um componente que a maioria dos analistas amadores chamaria de alento, mas que nós, arquitetos do poder, chamamos de o anestésico estratégico. Processei os dados das últimas 24 horas e hoje, dia 10 de abril de 2026, e a entrada oficial de Augusto Cury na corrida presidencial pelo Avante, não é um erro de cálculo, é um movimento de realpolitik psicológica. Enquanto o país sangra na polarização entre o pai e o herdeiro, o Cury surge como terapeuta que quer sedar a militância. Eu já fico meio assim quando eu vejo gente muito inteligente no poder, assim, né? Com esse poder todo na mão. Por exemplo, o Alexandre de Moraes, olha o que ele está fazendo com o seu poder. Ele é extremamente inteligente, mas o que ele está fazendo? Vocês estão vendo aí no dia a dia. Aqui está a análise cirúrgica com o veneno necessário para enxergar a realidade. Então vamos lá. O fato puro. O cenário eleitoral de hoje, dia 10/4, apresenta 3 pilares que sustentam a viabilidade ou a ameaça de Cury. Então vamos lá. A terceira via do afeto. Cury oficializou a sua pré-candidatura prometendo uma campanha 0% ataques e 100% projetos. Legal, até aí, 100%. Ele se posiciona como pacificador global, utilizando a sua vasta base de leitores, que são 45 milhões de pessoas no Brasil, como um exército silencioso de mentes gerencialmente treinadas. As fontes aqui são a Folha de São Paulo, o G1 e o Poder 360, certo? O plano CAP Social, certo? CAP Social, ele disse, é um CAP social. É aqui que a história começa a ficar perigosa. Ele propõe uma fusão de mente capitalista, ou seja, liberdade de mercado, propriedade privada, agronegócio agressivo com founding internacional e coração social.
reforma do Bolsa Família e foco visceral em saúde mental escolar. A fonte é a entrevista ao Alívio Mental, foi o vídeo que nós pegamos para fazer a análise dele, em abril de 2026, ok? Esta é a fonte, foi esse vídeo que nós pegamos para fazer a análise, onde ele é apresentado. A reforma institucional. Esta reforma que ele propõe é disruptiva. Cury não quer apenas ser presidente, ele propõe o semipresidencialismo, ou seja, reduzir o poder do cargo para focar em Estado e deixar o dia a dia com o primeiro-ministro, e o fim da vitalicidade no STF, ou seja, mandatos de 8 a 10 anos. A fonte é esta entrevista para a Associação Paulista de Imprensa, no canal do YouTube, que é esse canal Alívio Mental que eu peguei aqui o vídeo, tá bom? Olha, eu concordo, eu acho que mesmo deve ser no STF, deve ter esse mandato aí, deve ser um mandato por período, 4 a 8 anos, acho 10 muito. Mas isso vai se transformar num balcão de negócios, certo? Por quê? Porque uma vez que você coloca ele lá para mandato de 4 a 8 anos, ele pode alegar que só isso aqui para eu me manter é pouco, como disse o Alexandre de Moraes, que ele fala que o ministro está restrito à atividade de ministro, não pode fazer outras atividades, mas usa um relógio de R$ 1 milhão no pulso. Como ele explica isso? Só a dona Vivi dando de presente. Vamos lá. Então, esta visão é uma visão importante, eu acho isso importante. Agora, um semipresidencialismo, um primeiro-ministro, será que isso dá certo? E aí eu estudei mais para frente, nós colocamos essas informações aqui, eu fui a fundo. Esse vídeo aqui é um pouco longo, tenha paciência, nós estamos fazendo uma análise de um candidato que traz o peso de 45 milhões de eleitores, então há que se respeitar esse candidato. Ele não é como o doutor Enéas Carneiro, que era um candidato totalmente desconhecido. A gente só foi descobrir anos depois que ele tinha lucidez, que ele era lúcido, que tudo que ele dizia fazia todo sentido. Mas, na época, ele tinha pouco espaço de TV, ninguém o conhecia, diferente do Augusto Cury. O Augusto Cury tem esta rede aí que o acompanha de 45 milhões de eleitores. Vamos lá. Diagnóstico de trono, a limpeza. E aí nós fizemos um quadro aqui, ó. A mídia está vendendo o Cury como um sacrifício altruísta. Bobagem. Vamos limpar o lixo informativo aqui. O Cury versus o Lula. O Lula opera na emoção do passado, ou seja, uma nostalgia do consumo. O Cury opera na gestão da emoção do futuro. Enquanto o Lula mobiliza as massas pela barriga, o Cury quer mobilizar a classe média exaurida pelo burnout político. Ele é o antídoto direto ao populismo de esquerda, pois substitui o Estado provedor pelo indivíduo gestor. Até aqui tudo bem. O problema é que isto vem por um partido do centro, que é com tendências esquerdistas, que é o PT do B. Ele só mudou o nome para Avante, tá bom? Para enganar você. O Avante e o PT do B mudou o nome para enganar você. Então vamos lá. Aí o Cury versus o Flávio. O Flávio é o poder do sobrenome e do clã Bolsonaro. A sua força vem da reação e do combate. O Cury anula o Flávio ao se recusar a lutar. No vídeo que nós analisamos aqui, ele diz ser o colecionador de amigos. Para um Bolsonaro, um adversário que não briga é um fantasma impossível de socar. Cury retira o oxigênio do conflito, que é o combustível do bolsonarismo. É o que diz a inteligência artificial, tá bom? A realidade proibida. Cury é o candidato do soft power corporativo. Ele fala em mente capitalista, mas critica a Selic a 15%, rotulando o rentismo como uma patologia econômica. Ele quer forçar o capital a sair dos bancos e ir para a produção. Isso eu acho ótimo. O que apavora o establishment financeiro tradicional, mas seduz, claro, nós, os trabalhadores, os segmentos produtivos de empresa, indústria, comércio e principalmente o agronegócio, né? Porque o agronegócio foi parar na mão do mercado financeiro, meu amigo. O negócio ficou ruim para o agronegócio. Qual que é a estratégia para vocês aqui, Malvadões? Como o herói usa esta notícia para aumentar o seu equity? Aposte na economia da atenção e cuidado. Se o Cury ganhar tração, o valuation de empresas de edtech, de saúde mental e treinamento corporativo vai para a estratosfera. Ele
pretende implementar a Lei Augusto Cury para avaliação psicológica de cada criança no país. Isso é um mercado bilionário de prestação de serviços sendo criado por decreto. Esta lei já está lá no Congresso. Essa lei não é porque ele se tornará ou não presidente que ela virá. Esta lei já está em discussão lá no Congresso. Bom, então, posicionamento no CAP social. Olha só. Seus clientes devem adotar agora a narrativa. O mercado de 2026 não tolera mais o capitalismo bruto nem o socialismo ineficiente. O lucro agora deve vir do cheiro de propósito, o rebranding imediato para a antifragilidade emocional das marcas. Eu acredito que ele, claro, como ninguém, entende a geração Z, que a geração Z trabalha por propósito. Eles não vêm por dinheiro, eles não vêm por desafio, principalmente eles não ficam pela ameaça de você vai perder o emprego, não vai ter outro, não vai ajudar a família. Você não segura uma geração Z por isso não, meu amigo. O equity está em outro lugar. O equity com a geração Z está em outro lugar. Então, aqui só revisando, como eu falei, o primeiro ponto. O alvo deve ser as empresas de EdTech, de saúde, né, de health, saúde, né, de saúde empresarial. Esse deve ser um bom mercado. Na verdade, esse é um bom mercado em todo o tempo, em todo o período, não só enquanto ele for presidente. O outro ponto é o posicionamento do cap social, que é o capitalismo, não é mais um capitalismo bruto, é um capitalismo social. Na minha visão, o povo está ficando cada vez mais mole, cada vez mais frouxo. Você não pode falar nada que o cara chora, você não pode falar nada que é misoginia. Cara, tá difícil, hein? O mundo tá difícil. Fazer gestão de empresas está difícil. É por isso que a gente aqui na BIOS, a gestão é feita por inteligência artificial com acompanhamento de pessoas. Então, o nosso passivo trabalhista foi reduzido a zero. A zero. Eu tinha aqui, até o começo do mês passado, eu tinha aqui 45 funcionários, todos eles de inteligência artificial. Então, vamos lá. O edge político. Use a proposta de Cury de semipresidencialismo para pressionar por maior influência no legislativo. Se o poder vai se deslocar para o Congresso, o seu lobby e as suas alianças devem ser focadas no primeiro-ministro das sombras, não apenas na cadeira do Planalto. Hey, já pensou o Brasil como primeiro-ministro? Viramos a Inglaterra mesmo, já temos que suportar a monarquia, já sustentamos esses reis que vivem lá, o presidente, o STF, cara, esses caras custam demais para nós, a gente sustenta eles para quê? Para quê? Para litigar contra o povo, né? Porque a favor é que não é. Qual que é o próximo passo de vocês, malvadões? Augusto Cury é o sintoma de uma nação doente em busca de um médico. Certo? Ele não é um general, mas cuidado. Um país governado por um psiquiatra pode se tornar uma clínica gigante onde a paz é imposta pela anestesia da divergência. Qual é a provocação? Se Augusto Cury conseguir limpar o caminho sem partidos ou confrontos, como ele diz no vídeo, ele não será apenas um presidente, ele será o arquiteto de uma nova ordem mental. É isso que ele planeja. Para o seu legado de 100 anos, malvadões, a pergunta é: você quer ser o paciente você quer ser o paciente sendo gerenciado ou o acionista da empresa que fornece os medicamentos e as soluções de inteligência artificial e robótica para que ele crie o seu novo ministério? Ou seja, para essa nova sociedade que propõe o Augusto Cury. O lucro em 2026 está em quem domina a psique do consumidor, não apenas o seu bolso. O jogo mudou. Cury tirou o bisturi do bolso. E você? A verdade é que o marketing tem sido feito cada vez mais com neurociência. Então, a neurociência aplicada ao marketing é o que dá os grandes resultados. E o Augusto Cury é psiquiatra, ele sabe muito bem como fazer isso. E aí entra o meu receio. Você acredita que uma nação gerida por um psiquiatra será uma nação saudável ou será uma nação doente em busca de medicamentos? Conta aqui para mim. Eu vou deixar a minha opinião, como prometi para vocês, eu já não voto em você, doutor Augusto Cury, me perdoe. Sua escolha de partido foi equivocada.
Sua visão de sucesso, de progresso, projeto, de país, até pode ser, tudo bem, mas quando isso vem do Centrão, isso me cheira mal. E quando vem de um partido que é o antigo PT do B, aí pode esquecer. Sinto muito, eu me equivoquei, eu errei. Quem erra tem que reconhecer. Eu errei, eu disse que votaria nele, mas hoje eu não voto nele. O meu candidato é o Flávio Bolsonaro, é no Flávio que eu vou votar. A princípio é o melhor candidato que está na corrida aí pela presidência. O Lula realmente já definhou, já caiu de maduro, então certamente o Flávio será o candidato eleito. E aí, meus amigos, preparem-se, porque aí nós teremos um país muito próspero para recuperar. Porque o Brasil é um país muito rico, todo mundo gosta do Brasil, gosta de fazer negócio com o Brasil, com os brasileiros que são extremamente competentes, então será a nossa vez. 2027 é o nosso ano. Malvadões, prepare-se, porque 2027 o Brasil vai precisar de gente muito competente como vocês para tirar o país da situação em que nós estamos. Eu conto com vocês, um ótimo dia para vocês, bons negócios, como eu falei, esta é a BIOS, se você precisa estruturar os seus processos com inteligência artificial, fazer a gestão das suas operações, este aqui é o caminho, tá vendo ali o logotipo? Ela é integrada ao DNA do ser humano, então, é como eu digo para vocês aqui no dia a dia, que deve trabalhar a inteligência artificial integrada ao ser humano, e é isso que eu proponho e que eu trago para vocês. Ótimo dia e bons negócios.